Olá, estamos aqui em mais um podcast, né? Eu me chamo Cândida Braga, da Clínica Cinésion, e nós estamos aqui para bater um papo, né? Um papo bem interessante, tá? E contamos aqui com presenças ilustres. Eu me chamo Cândida, sou fisioterapeuta oncológica, estou aqui com a minha amiga Ana Paula, que também é fisioterapeuta oncológica, a doutora Virgínia Braga, que é oncologista clínica, e a Suelene, que fez o tratamento com a gente. Então, assim, a gente está reunida aqui nesse objetivo de passar informações e tentar, junto com esse bate-papo, né, agregar um valor, somar com quem está assistindo. Então, eu gostaria que, por favor, doutora Virgínia se apresentasse, né? Falar um pouquinho, né, de como foi que tudo iniciou, desse interesse que eu vejo especificamente, né? Assim, a gente percebe que ela tem um amor maior por tratar a mama. Não é isso, doutora? Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Quando a Cândida veio falar comigo, né, para participar de um podcast, eu me senti muito honrada, porque, como você falou, realmente eu sou oncologista que eu trato todos os tumores, mas eu tenho uma preferência ali, me sinto completamente realizada quando eu estou fazendo o tratamento ali dos pacientes com câncer de mama. Me apresentando novamente, né? Eu sou oncologista clínica, tenho a minha formação, fiz a boa parte da minha formação em Fortaleza, tive a oportunidade de ir para São Paulo para fazer minha especialização, e aí voltei. Desde 2018 que eu estou fazendo acompanhamento de pacientes oncológicos, mas aí fui me encontrando e percebendo que ao longo do caminho o câncer de mama foi me atraindo, não só pelo contato, porque são muitas mulheres, claro que tem homens também, né, com câncer de mama, mas na grande maioria mulheres, e via que eu tinha um contato muito bom em relação ao feedback, a questão de empatia, e claro que a parte de estudar também eu via ali que era algo que eu gostava mesmo e me identificava. Então, cada vez mais eu tento fazer isso de uma forma que realmente eu dedico o meu dia inteiro, né, fazer esse acompanhamento. Então, queria agradecer o convite e principalmente por estar do lado dessa querida, que tivemos contatos ali emocionantes, né? Do início, da questão do tratamento, e agora, graças a Deus, está tudo bem. Mas espero que tenhamos uma conversa maravilhosa, né? E que a gente consiga passar muita informação, claro, informação de qualidade importante para quem está acompanhando a gente. Com certeza. E você, Suelene? Também agradecer, né? Aqui é um espaço, para mim, assim, sagrado, sabe? Do carinho, do afeto, olhar para vocês aqui, né? Também lembrar de toda a minha trajetória, né? De cura, de gratidão. Eu já estava feliz desde o dia que a Ana me convidou, né? Então, muito obrigada no universo de pacientes que vocês têm, você ter citado meu nome, né? Se sente honrada, como a doutora Virgínia falou. Eu sou professora, né? Acho que numa escala de grandeza, acho que eu sou mãe, sou mulher, sou filha, né? Sou amiga, mas sou professora, né? Essas, assim, as minhas áreas de atuação, né? Os meus nichos. E tá aqui também, assim, com uma fala que eu possa levar, né? Assim, a minha trajetória, a minha experiência, a minha vivência, minha resiliência, eu acho que pode ser que contribua, né? Para quem está do outro lado, ouvindo. Mas, assim, muito grata. Tá? Sempre, quando eu posso, eu digo a gratidão, né? Assim, passar por tudo que eu passei, né? Foi complexo, mas ter vocês do meu lado, né? Isso tornou o processo, né, mais sereno, né? Menos doloroso. Muito obrigada, viu? Imagina. E assim, eu gostaria também de aproveitar esse momento que estamos aqui, né, com duas mulheres maravilhosas, cada uma dentro do seu cenário, a Suelene como paciente, a doutora Virgínia como médica, e eu queria saber, né, qual que foi o maior desafio que cada uma de vocês enfrentou, né, no diagnóstico e o tratamento, no caso da doutora Virgínia, na parte da quimioterapia, né, o acompanhamento do paciente, e a Suelene como paciente. Eu queria entender um pouquinho mais, aproveitar esse momento. Pois é, Ana. Assim, como eu já vai fazer 3 anos do meu diagnóstico. Fez já. Nós estamos em novembro, né? Então, foi novembro de 2020. Uhum. Então, assim, era um contexto de pandemia. Então, assim, a minha fala, né, não vai retratar a trajetória de muitas, mas, assim, foi um período muito complexo. Então, acho que uma das grandes dificuldades, acho que não era nem a questão do tratamento. Vou ser bem sincera, acho que nisso até Deus foi trilhando
que é alguma coisa que você não está no seu cronograma de vida, você não planeja, né? Tem um carcinoma e passar por todo um tratamento, mesmo você tendo o letramento para saber que está fazendo parte daquela estatística. Mas a Covid, de certa forma, é como se ela tivesse colocado em segundo plano a questão do câncer. Isso para mim, né? Porque, assim, eu tinha ciência, assim, do quanto os meus médicos, a minha rede de apoio estava ali pensando, né, na melhor forma de conduzir uma metodologia, um procedimento, e que tinha início, meio e fim. Eu nunca duvidei disso. E sempre eles falavam assim com muita propriedade de que era um câncer bem inicial, né, de curto prazo. Eu fazia meus exames com uma certa regularidade. Agora, a Covid não. A Covid era uma incógnita, né? Não tinha estudos, um vídeo extremamente, né, assim, contagioso e letal. Os riscos, então, principalmente, né, ali de um tratamento. Então, o meu maior risco era isso, porque eu não sabia, era o desconhecido, né? Então, e todo o meu contexto, né, de barreira de imunidade, eu tive uma neutropenia bem severa e bem persistente. Isso dava uma certa aflição, né? Porque eu precisava ter uma barreira de proteção que eu não conseguia, porque eu estava fazendo um tratamento, né? Que um dos efeitos era poder diminuir. Então, o maior desafio, eu acredito que tenha sido enfrentar um vírus desconhecido, né? Então, foi muito complexo para mim ter que lidar com essas duas coisas, né? Não era só a questão do carcinoma e do que ele ia me trazer de procedimentos, mas de como eu poderia, se tivesse o vírus, né? Como é que o corpo, qual é o comando que o corpo ia dar, eu ia ter que parar os procedimentos. Então, era tudo muito complexo. Acho que até para mim, para a doutora Virgínia, para quem estava me acompanhando, né? Porque não tinha um protocolo X exitoso, né? E para cada pessoa. Sim, eu lembro que a gente conversava bastante na fisioterapia. Sim. Você falava desses medos, sim, do medo de sair de casa, exatamente, do tratamento. Na época, a gente tentava ali minimizar na clínica tudo que estava relacionado a síndromes, né, pródromos gripais, síndromes gripais. A gente tinha todo um controle ali para paciente entrar na clínica para tentar minimizar. Tanto que a gente dizia que lá era uma área protegida, né? Porque quem tivesse algum tipo de sintoma gripal, a gente orientava a não ir, procurar emergência, fazer os primeiros cuidados, descartar, porque primeiro tinha que pensar no paciente, tinha que pensar na equipe, tinha que pensar nos outros pacientes. Então, era todo um cuidado relacionado a isso. E aí, nesse contexto, né, quando chega um paciente, considerando esse cenário de Covid, que agora ainda bem que já deu uma aliviada, uma tranquilizada em relação a isso, a vacina chegou e realmente mudou o contexto, mas nesse cenário que chega um paciente que tem ali um diagnóstico, né? Que eu acho que como o meu grande desafio enquanto médica, eu estou ali vivendo um momento de que muitas vezes o paciente está em processo de sofrimento e principalmente por medos, e é o medo do desconhecido. Às vezes, muitas vezes pode ser até médico, mas a oncologia é uma área à parte, né? Então, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Então, o meu grande desafio ali naquele momento é passar o que eu conheço, né? A minha expertise em relação a todo o processo de tratamento, saber o que é que pode acontecer e a gente tentar amenizar de alguma forma. Por exemplo, estávamos até conversando antes a questão, o paciente vai começar um tratamento, passa antes no dentista. Por quê? Porque a última coisa que eu quero durante um tratamento que vai cair a imunidade é um problema no dente. Exatamente. Então, tomar certos tipos, vamos fazer um exame do coração. Vamos avaliar esse coração antes para ver como é que tá. Vamos ver as suas taxas de exames de sangue. E até pegando um gancho aí, né, com relação a isso que você está falando, eu queria saber se tem uma linha realmente. O paciente chega e aí eu acredito que já imagina, olha, vai por aqui, antes de começar a ter o tratamento, preciso ver isso. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais com relação aos cuidados, né? Perfeito. Que você, como médica, tem antes de iniciar o tratamento, de estar preparando, né? Um organismo que vai se submeter a uma guerra. Né? Eu vou dizer antigamente, não é antigamente da minha parte, mas eu utilizo assim antigamente da experiência dos meus chefes, né, com quem eu tive muito contato, que eles tiveram, né, muitos contatos, né, muita experiência. Mas antes, a oncologia não era tão assim separado, mas era um pouquinho mais segmentado. Por exemplo, era o médico, a enfermeira,
o farmacêutico, o fisioterapeuta, cada um no seu quadrado, cada um fazendo sua parte muito bem, mas se conectava, mas não de uma forma tão intensa, tão forte. Até que começaram a surgir alguns estudos mostrando que essa parte multidisciplinar ela é completamente importante. O médico está ali no contato com o paciente, escolhendo o protocolo, tudo, mas se eu não tiver minha equipe treinada junto comigo e se eu não tiver uma equipe ali que entende do processo, vira um terror. Né? Se tiver todo mundo desconectado, é uma pessoa falando... E a medicina não é uma engenharia que eu construo um prédio fazendo os cálculos que eu não sei construir, né? Mas deve ser fácil. Assim, deve ser... É complexo para eles, mas para eles deve ser ok. Eles constroem um prédio num mangue, né? Vamos deixar bem claro que a gente nunca conseguiria fazer isso. Mas a nossa parte a gente tem ali o entendimento. Mas se eu não conversar com a Cândida e com a Ana Paula... Como é que eu vou saber que o meu tratamento está ali eficaz, e a paciente está sentindo um cordão que está se queixando do pós-cirúrgico e se eu não tiver o conhecimento ali, a troca, a conversa, porque o paciente fica no centro do cuidado. A imunidade, né? A Suelen imunidade. A imunidade baixa. Será que a gente tem alguma coisa que pode ajudar e vice-versa? Doutora Virginia, o que é que eu faço? Uma neuropatia periférica. Uma neuropatia. Né, que então, nesse processo que antes que a gente ficava ali mais ou menos meio que separadinho, todo mundo era junto, mas era mais ou menos separado, até que começaram a surgir os estudos de que a coisa tinha que conectar, e quanto mais conectada fosse, o paciente era o melhor beneficiário, né? E aí começou a surgir a questão da navegação dos pacientes, isso é algo novo, né, onde a enfermagem começou a entrar de uma forma muito... A enfermagem é maravilhosa, eu amo o meu time de enfermagem, mas eles começaram a entrar de uma forma que antes, por exemplo, imaginar uma primeira consulta de um paciente que você pede 1 milhão de exames ali, ó, você precisa fazer um exame de sangue, um exame cardiológico, passar no dentista, aí tem a tomografia pendente, a gente vai fazer um PET, nananana, aí o paciente está com a cabeça a 1000, não lembra de nada quando sai da consulta, depois você passa o seu feedback, né, o processo. Aí você anota ali, mas quando você sai da consulta, você sai sem, pega acho que 15, 20% do que foi falado. Aí tem uma enfermeira que diz assim, vamos aqui, deixa eu te ajudar. Quais são as pendências que tá? Então tem um norte ali que vai te guiando, então a enfermeira navegadora tem esse processo de auxiliar, desde o diagnóstico até o início do tratamento oncológico. E aí que a equipe multi entra, porque entrando na parte da enfermeira, ela já conecta com toda a equipe que vai estar ali junto do cuidado do paciente para que ele fique sendo o centro da atenção e que a gente consiga, através de uma comunicação efetiva, deixar todo mundo falando a mesma língua, né? Então, esse processo de ter uma fisioterapia junto do cirurgião, que tá perto do cirurgião, está perto do onco, e a gente vai para uma reunião e conversa o caso e discute, tudo isso aí faz toda a diferença. É muito rico, né, para o paciente. E essa questão da enfermagem, a gente vem sentindo muito. A importância, né, de uma equipe de enfermagem. A gente, do ponto de vista da fisioterapia, quantas enfermeiras estão ali em parceria com a gente? Olha, essa paciente está assim, está precisando disso, e aí liga para ela, ou então eu passei teu telefone para ela e explica. Elas acabam direcionando, né, o fluxo e administrando bem essa linha de cuidados. Exatamente, né? tem uma importância. As enfermeiras navegadoras. Nós somos fãs das enfermeiras navegadoras. E assim, eu queria também saber da Suelen, como é que foi a sua linha do cuidado, né? Como é que foi esse seu processo desde o início? Ana, eu tive o privilégio, que eu digo desde o início, de ter uma equipe maravilhosa, né? Além de um saber, né? Que para mim isso é importante, cientificamente falando, mas assim, tinha um cuidado, né? Então, tudo isso que a doutora Virginia falou, realmente eu recebia. Então, chegar para nutrir, eu tinha toda essa corrente de pessoas que estavam lá para me apoiar. Então, isso faz a diferença, né? Então, eu sabia da importância de uma alimentação saudável, né? Onde eu equilibrasse carboidratos e proteínas. Tinha uma pessoa, né, que me acompanhava, olhava como era, né, a minha alimentação. Eu tinha uma outra pessoa que olhava a questão emocional, né, que isso é fundamental, né, em todo o processo, aliás, na vida como um todo. Então, havia esse profissional, havia a enfermeira, em qualquer dúvida que eu tinha, eu ligava, né, e ela passava algumas orientações, porque realmente quando você vai ao médico,
Você vai cheia de, né, às vezes, de tensão, de perguntas. Esse eu considero um dos maiores desafios, porque além do diagnóstico, você tem que administrar uma série de orientações que você chega ali no consultório da doutora Virgínia, ela fala 100, você sai com 50. Né? Muita informação. Então, é muita informação. E abrupto, né? É uma situação que você não queria, tá? Você chegou ali, né? E a vida faz... A vida te jogou ali. E tem eu, que assim, encarar. eu lembro quando eu soube do diagnóstico, eu cheguei para o doutor Pimentel, foi o primeiro, né, que Deus me permitiu, e eu disse, o que é que eu faço para ajudar? Eu digo, eu não posso, né? Eu sei que ele tinha todo eu digo, mas o que que eu posso fazer? Né? Acho que isso é importante também, ter, né? Eu digo, eu não posso ficar presa nesse diagnóstico, né? Eu tenho uma vida imensa, né? A Suelene em vários setores, então eu não posso, né, só fazer um recorte daquilo que não foi bom. Eu não podia ficar presa a isso. Então, assim, saber, né, que tinha esses profissionais, e eu digo, o que que eu posso fazer? Então, eu disse, olha, depois da cirurgia, porque o meu procedimento foi primeiro cirúrgico, se você puder, né, procure, né, uma fisioterapeuta especializada. Então, isso é muito bom também, a questão do médico ter a importância da fisioterapia. Porque eu vi, né, alguns colegas que estavam ali comigo no mesmo período, assim, eu já estava com 1 ano de tratamento, e disse, eu não sabia que deveria fazer a fisioterapia. A doutora Virgínia falou sobre isso ali fora. Né? Então, assim, eu não sabia da importância, então eu tive essa bênção, né? Então, foi questão de dias, terminei, você já pode ir, né? Já está liberado. Então, assim, que eu também não sabia, como fazia parte da minha rotina. Né? Então, a importância do médico estar lendo, estudando, pesquisando, participando de congressos, tendo uma leitura, né, constante para ele direcionar o paciente. Porque se o paciente puder, ele faz. Eu assim, me dei esses presentes, né? Eu digo, eu vou me cuidar, né, do que eu puder. Lembra, a doutora Virgínia passou uns livros para eu ler, aí eu comecei a ler, né? Aí depois eu disse, não, isso aqui é com ela. Eu não preciso saber o tipo de tumor, o estadiamento. Eu guiei, né? Porque muitas vezes tem o Google é maravilhoso, mas é cheio de abobrinha, né? Então você tem que saber filtrar, porque se colocar lá, câncer de mama e agora? E assusta e vem cada coisa. Aí eu disse, não, ter dito isso, não vamos fazer assim. Qualquer site, né? Vai nesse, que esse eu confio. Aí, assim, como já tinha muita carga de tudo que eu tinha aqui, eu digo, não, isso aqui deixa para ela, isso aqui deixa para o professor Pimentel, aqui deixa para as meninas da Cinésio, né? Porque tem coisa, eu digo, eu só vou estar lá inteira. Então, assim, fiz a cirurgia, preciso evitar a fibrose, fiz a rádio, tive um radiodermite, o que é que eu posso fazer? Vamos fazer um tratamento, e foi demorado, mas eu digo, eu tenho que acreditar, né, que é possível. Então, assim, ter né, essa corrente, né, de profissionais competentes e preocupados em fazer, né, o melhor, isso faz a diferença. E muitas vezes a gente não tem, porque o médico que está acompanhando, né, ele não dá a devida importância para esses profissionais. Então, assim, isso foi muito, né, para mim foi bênção mesmo, a palavra é essa, né, de ter profissionais que acreditavam, né, nessa visão mais holística desse tratamento, sabe? Ela falou uma coisa muito importante agora, que é a questão de se ter a oportunidade de conhecer as pessoas. Porque, por exemplo, vou começar no momento do diagnóstico. Você vai fazer um ultrassom. Tem radiologista e radiologista. Tem radiologista que faz tudo, tem radiologista que faz só mama. Então, essa pessoa que faz só mama, ele tem um olhar diferente daquele que faz o geral. Aí, essa peça da biópsia vai para um patologista. Tem patologista que vê tudo. Mas tem patologista que tem um olhar diferente para a mama. Quem são essas pessoas que fazem mama aqui em Fortaleza? Será que a gente sabe quem eles são? Quem é o médico do ultrassom, da imagem, que é focado nisso? Quem é a pessoa da patologia que é focada nisso? Chega a questão da fisioterapia. Tem fisioterapia para todos os cenários, mas tem a fisioterapia que as meninas, por exemplo, da Cinésio são dedicadas na questão da mama. Sim, tem todo um estudo, que todo um estudo e uma vivência, toda uma vivência, toda uma dedicação, porque é congresso, é estudo, é troca de experiência, tudo. Então, em cada ramo que você for, antes da gente começar, eu tinha citado, cada ramo que você for tem um foco de especialidade. Passei por uma situação agora no consultório, que muitas vezes a gente orienta, por exemplo, uma situação agora, até comentei com a Cândida, de uma paciente que orientei para o dentista, e tem dentista que faz parte oncológica, tem dentista que não faz, né? Sim. Mas, às vezes, por questão de limitação, tudo a gente acaba dizendo, olha, passa no seu dentista para poder evitar qualquer tipo de intercorrência, tudo. Durante o tratamento, ela teve muita mucosite, mas foi mucosite
na fase da quimio vermelha, que ela não conseguia beber água. Sim. Muita mucosite. Então, Compromete, desidratou, perdeu peso, mexeu um pouquinho na função renal dos exames. Eu disse, e ela tinha ido para o dentista. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos alguém que tem um olhar diferente. Vou te recomendar uma pessoa que tem uma pós, né, tem uma vivência mais na oncologia. Ela foi, claro que ela adorou, porque foi outra visão, e quando voltou ela disse assim, poxa, eu queria ter conhecido ela mais cedo. Então, poderia ter se permitido a conhecer alguém, né, que tem toda essa expertise mais cedo, no início ali do tratamento. Então, fica para a gente, como profissional, né, valorizar aqueles que são os especialistas, né, e dar aquela importância de referenciar mesmo, né, e dar opção. Sempre e dar opção para o paciente, né? E deixar o paciente a critério, se vai ou se prefere ir para outro. O profissionalismo, né? Assim, quando a doutora Virgínia fala, eu vou procurar saber qual é o melhor radiologista, né? Qual é a pessoa que é especialista em ortodontia oncológica, qual é uma clínica, né? Que isso vai além do trabalho dela, né? Então, mas é uma preocupação que ela tem, um zelo, e inclusive com o que ela vai propor para o paciente, porque se não tiver todo um acompanhamento, ela vai ter que suspender, né? Então, aí eu acho que a eficácia do tratamento vai ficar comprometida, né? Porque tem um problema odontológico, enfim. Então, assim, mas isso é a dedicação, né? Eu sempre digo para os meus alunos, né? Vocês vão ter daqui a 4 anos todos com a mesma formação, a mesma certidão, mas ao longo dessa formação vocês vão fazer a diferença. Então, procurem, né, assim, aquilo que pode agregar, que não é a universidade, não é o professor, é a doutora Virgínia que vai buscar isso, né? Sabendo da importância, né, de todo, né, essa orientação que ela vai dar. E eu Mas nem todo percebo, profissional faz isso, sabe? eu percebo pelos relatos das nossas pacientes que isso faz muita diferença. Assim, você como paciente vai me confirmar ou não. O paciente ele se sente acolhido, ele se sente seguro, ele se sente, poxa, meu médico se preocupa. Ele teve, né, a preocupação de procurar um profissional especializado para me oferecer o que tinha de melhor. E assim, fica de fato a critério do paciente, querer ou não, mas ter a opção é muito importante, faz muita diferença. Direcionamento, né, Ana? E como vocês já formam o trato, sabe? A politez. Eu lembro, doutora Virgínia, antes de eu iniciar o tratamento, eu fui lá. O Pimentel pediu, né? Mas ainda ia ver o procedimento dele, é todo um... Mas eu fui conhecê-la, né? Foi assim, a primeira vez que Deus trouxe ela para pertinho de mim. E aí vai ser para sempre. E só celebrando, só celebrando. E eu lembro, ela foi falar do catéter, disse, olha, você vai usar um catéter. E ela mostrava, tirou com toda a delicadeza. Parecia assim um adorno, assim, imaginando com joia. Porque ela disse, você põe aqui, aí eu, né? Claro que eu tinha toda uma maturidade, sabia, mas assim, ela falou de uma forma tão leve, e disse, isso é importante para você. Disse, aí aquela fase que eu disse para vocês, né? Eu digo, isso vai ajudar? Ela disse, vai. Ajuda você, né? Para você não ficar com sequelas, ressecamentos, e vai ajudar o pessoal que vai fazer o procedimento. Então, assim, eu nem fui atrás de ver, tem a questão da cicatriz, a gente é mulher, a gente, né, não posso dizer que eu não olho, mas eu olho e vejo uma cura, né? Esse é meu entendimento. Mas, assim, a forma como você fala, então não basta ela ter um saber, não basta ela ter um diploma, né, que direcione esse saber dela. Tem coisas que é dela, é o coração que dita. Então, assim, eu sou muito grata por isso. Nem todas as pessoas têm essa oportunidade, né? De receber essas informações, mas com leveza, com seriedade, com compromisso, mas com leveza. Foi assim que chegou para mim, né? Bom, e aí eu gostaria de aproveitar que a gente está falando sobre linha de cuidado para saber primeiro da doutora Virgínia, né, o que o paciente pode estar fazendo para diminuir a toxicidade do tratamento oncológico, e depois da Suelene também os seus recursos de enfrentamento, né, durante todo o seu processo para diminuir essa toxicidade. A Suelene até comentou, né, o que é que eu posso fazer para ajudar em relação à questão do tratamento? A gente sabe, dependendo do protocolo que seja escolhido, existem alguns eventos adversos que a gente espera que o paciente ocorra, né, que aconteça, mas, por exemplo, eu sei que vai cair a imunidade, então eu, como médica, já vou pedir uma injeção de imunidade para tomar no dia seguinte, né, para poder diminuir. Eu sei que a imunidade vai cair, mas ela vai levantar de uma forma mais rápida, então a injeção já serve dessa forma. Se é um protocolo de tratamento que vai dar muita náusea, então eu preciso otimizar os remédios,
sinta menos náusea. Cada um tem um limite, um limiar diferente. Então, no primeiro ciclo não fui bem, senti muito, então a gente otimiza para o segundo, vamos mudar isso, ver o que foi que não deu certo. Então, já tem esse controle. Hoje, por exemplo, em relação à queda de cabelo, a gente vai aprimorando em relação ao cuidado da queda de cabelo. Então, hoje existe, inclusive a gente trabalha com a touca da Paxman, que é a única respaldada pelo NCCN, que é o guideline americano, que diminui, né? Não é que não vai cair, mas ele diminui bem a queda de cabelo, que é outro tipo de toxicidade que pra gente que é mulher é um ponto, na grande maioria das vezes, muito importante. A parte de neuropatia, então a gente pode trabalhar através de uma fisioterapia, que vocês têm mais propriedade para falar do que eu, porque a última coisa que eu quero fazer é a parte medicamentosa, né? Eu não quero acrescentar mais um remédio, né? Então a gente tenta de outras formas. Exercício físico, incentivar exercício físico durante o tratamento, que é a melhor maneira de diminuir fadiga. Então, eu poderia aqui continuar com uma série de coisas que, às vezes, na primeira consulta é muito difícil. Mas eu sempre digo, isso aqui é um casamento e tem que ser um casamento bom, feliz. Então, a gente tem que fazer todas essas estratégias, né, para que a gente minimize, que eu sei que não é fácil, eu sei que mexe com a rotina familiar, com a rotina da pessoa, né, enfim, com muita coisa, mas também tem muito ponto positivo, que quando perguntam, Virgínia, tu fez oncologia? Minha mãe até hoje fica sem entender como é que eu escolhi essa área. Mas tem muita coisa feliz, inclusive ela foi uma paciente, ela é uma paciente oncológica que hoje está muito bem, inclusive eu tenho até que podar um pouco, porque está viajando o mundo e não para, vivendo por aí, então assim, tem muita coisa boa, né? Então eu acho que eu não trabalho sozinha. É uma mensagem de que todos esses pontos que eu estou passando tem que ter uma equipe por trás ali no apoio. A gente direciona qual o protocolo, a equipe vai lá e vai aparando as arestas para que a gente consiga tentar reduzir mesmo essas toxicidades, né? Que a gente sabe que pode acontecer. É verdade. Você falando, eu lembrando que eu perguntava, né, o que eu posso fazer. Então, inclusive, toda a Virgínia é inspiração. Assim, foi a partir dela que eu incluí laboratório de força, porque eu amo Pilates, né? Vocês sabem disso. Então, eu já fazia Pilates, sempre fiz. Foi uma coisa assim, um encantamento muito cedo na minha vida. E aí eu tentei, né, intensificar, mas eu precisava trabalhar também essa questão da musculatura, da força. Então, assim, intensifiquei a atividade física, né? Embora com todo o contexto de pandemia, como eu já falei para vocês, os protocolos de isolamento, mas assim, ir para a Cinésio, eu sabia que lá eu ia ter esse cuidado, né? E aí que bom que eu não parei, né? Tive a oportunidade de receber os cuidados de vocês. A questão de procurar também uma questão espiritual, não vou falar em religião, né? Porque aqui cada um tem as suas escolhas e eu não sou dona de uma verdade, mas uma espiritualidade, que isso é importante. Então, eu fazia uns meets com as pessoas, que fazia grupos, né? Que a gente tinha grupos de oração, isso era muito bom para mim, com os meus familiares, que de longe não podiam me ver, mas olha, a gente está abraçando você com oração. Então, assim, são cuidados, né? Que eu acredito que sejam importantes. E assim, eu vi que a gente também, é uma coisa que eu preciso acreditar, né? Porque importantíssimo. Eu lembro, eu ficava dançando, porque eu gosto de dançar, e eu ficava vendo uns vídeos na internet. A Charlene fez uma coreografia. Tem uma coreografia, Pilates Dance. Arrasou. De coreografia de dança? Assim, a minha agenda é muito lotada. Pilates com dança. Eu nunca fui tão humilhada numa dança de fish dance, então parabéns. Fui a primeira e a última vez. E eu vi assim, sabe, que tem na internet, tem muitos profissionais, às vezes generosos, né? Acho que a pandemia trouxe isso. Então, aí eu acompanhava. Eu lembro de mandar para a doutora Virgínia, estou aqui, né? Estou dançando, para ela saber que eu estava do outro lado, e ela dizia, que bom é isso, vamos continuar. Então, assim, essa parte é muito importante. Então, atividade física, alimentação, né? Saudável. A questão da espiritualidade, né? E sem excessos e sem extremos. Ela falou na questão da alimentação, aí começa aqueles protocolos alcalinos e não sei o que. Gente, não, a gente sabe o que faz mal. É verdade. Não se prive de situações, não vai ser um pedacinho de bolo de chocolate que vai fazer com que o teu tratamento vá por água abaixo. É um contexto. Então, porque a fulana deu certo, mas a fulana, ela tem um contexto na casa dela, que a alimentação dela é diferente na casa dela, o contexto social, a família, as emoções, a parte espiritual. Então, cada pessoa é única. Né? Então essa questão dos extremos me assusta, eu fico um pouquinho preocupada quando eu vejo que tem gente que está se restringindo, mas a gente sabe aquilo que faz bem e a gente sabe aquilo que não faz.
evita os extremos e os excessos. Acho que por isso a importância de ter um acompanhamento E ali aí, bem completo, exato. de uma equipe especializada. E acreditar né? na equipe, né? Acreditar Porque na vai equipe. tem opinião de todo jeito, né? Então você vai na sua equipe, confia na equipe. Ah, não, eu quero uma segunda opinião. Aí vai na segunda opinião. Então acredita na segunda opinião, porque não vai ter lei ali. Escolher uma linha. Tem que escolher uma linha. Exatamente, porque senão fica perdido, se perde mesmo. Bom, gente, e para finalizar, né, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Fiquei muito feliz, muito lisonjeada. Mas eu gostaria, assim, de uma mensagem final, né? Assim, o que a gente pode deixar aqui no seu olhar e no seu olhar? O que a gente pode deixar dito para quem de repente está passando também, né? O que eu posso fazer para ajudar? O que de melhor, assim, se eu pudesse dizer uma palavra-chave, o que seria, né? Uma frase. Tá difícil, né? Numa palavra. Né? Porque é uma trajetória longa, né? Mas assim, vou tentar, não sei, pensar, tá? Senão depois a gente... você... Para quem não teve ainda, né, fazer seus exames regularmente. Eu sempre fiz, né? Eu acho que isso é importante, né? Porque não tem que pensar só nas pessoas que já foram vítimas, né? Mas eu vejo que algumas pessoas se boicotam, né? E não vão, não querem, não quero saber. Eu digo, não, a gente vai, né, para poder saber e agir no tempo certo. E uma vez sendo vítima, né, que você realmente colabore. Busque, né, acreditar nos seus profissionais. Você tem que acreditar. Eu digo, eu não estudei para isso, né? Se me desse uma redação, eu faço uma miséria com ela. Mas faz mesmo. A mulher das belas palavras. Sabemos. Né, quimioterapia. Então, assim, eu preciso acreditar nisso, né? E saber que algumas dificuldades vão aparecer, né? Mas aí existem, né, as pessoas que a gente precisa procurar também, precisa acreditar nelas. E ter esse filtro da gratidão, sabe? Eu sempre olhei por esse lado, assim. Eu digo, puxa vida, eu tive um câncer com 51 anos, eu tinha uma maturidade, eu tinha, né, uma independência financeira, eu tinha uma família, eu tenho uma família maravilhosa, profissionais excelentes, sabe? Então, assim, tinha, né, outros olhares que eu precisava ter, sabe, Cândida? Antes de chegar e ficar presa, né, no que não era bom. E eu sabia que tinha um início, meio e fim. Então, assim, não é clichê. Tem um momento que se encerra, sabe? E esse desfecho depende muito também da sua questão emocional. Muito. Então, a gente percebe. Procura esse equilíbrio, essa alegria, né, que a gente vai buscar. Não é hipocrisia, não. Sempre tem. Como eu digo, tem muita coisa para eu celebrar. Então, cada um puder fazer, né, esse recorte, que vale a pena. Que aí o medicamento funciona, a fisioterapia, né, e a sua vida continua, seus sonhos. E na fisioterapia faz muita diferença. Com quando a gente certeza. pega uma paciente que Que está com acredita. instabilidade emocional para uma que está ali acreditando, Aqui que está a ajudando. gente vê nitidamente tá o resultado. A coisa não diferença no flui e a resultado. outra é impressionante. Quando eu ia, eu sempre dizia para Ana, ali era um momento terapêutico, né? Assim a gente conversava, falava da vida, era tão bom, né? Eu nem imaginava que, né, estava ali recebendo um cuidado, mas porque era muito bom também saber que ela estava com o procedimento certo, ela estava olhando para mim, conversando com o doutor Pimentel, como é que estava a questão da radiodermite, levar para a doutora Virgínia. Então, assim, isso é muito bacana, né? E eu sabia que ia passar. Me lembro quando ela me deu alta, eu fiquei assim, eu digo, Como meu Deus assim? do céu, você tá bem? Eu não queria. E eu digo, como assim? Porque foram vários meses, tá? Eu acho que aquela radiodermite eu dizia para ela, quando eu, sabe? Aí começava assim, de novo, eu digo, meu Deus, Ana Paula... Tá Quando ela tudo saía da fisioterapia, ela, não, Paula, minha mama tá sentindo saudade de você. Eu digo, não vou mais nem falar, né? Porque ela parece que já tinha uma dependência. Mas é isso, né? A gente fala, é uma forma, né, de brincar, mas assim, foi realmente muito bom, né, receber esse carinho de vocês, né? E assim, saber que assim, eu fico imaginando, sempre quando eu vejo alguém que tem um diagnóstico, eu digo, olha, procure fulano, né? Foram pessoas importantes na minha vida. Claro, você tem a liberdade, o livre-arbítrio, mas sempre que eu posso, eu direciono, porque o que eu recebi, né, da forma como eu recebi, eu quero que outras pessoas também recebam, tá? Perfeito. Eu quero passar adiante todas as bênçãos que Deus me permitiu durante o tratamento. E vocês fazem parte dessa lista grandiosa, né, que
registrada num lugar muito especial. E você, Obrigada. doutora Virgínia? Eu falando aqui do ponto de vista, né, do nosso lado aqui profissional, primeiro eu queria parabenizá-las, né, por estar fazendo esse momento, porque eu acho que o meu grande desafio é fazer com que as pessoas conheçam, né, conheçam, por exemplo, considerando aqui na nossa cidade quem nós somos, o trabalho que nós fazemos, a dedicação que nós temos em relação a isso, que é desafiador. Tanto que quando eu fui criar meu Instagram, a primeira coisa que eu pensei assim, eu não quero criar Instagram para atrair paciente, não é isso. Eu quero criar Instagram para passar uma informação. Porque quando uma pessoa, ou a própria pessoa que está passando, ou então é um familiar que está passando, que acaba buscando informação, você vai procurar em YouTube, Instagram, né, Google, você acaba tentando, né, buscar caminhos. E eu via que na oncologia não tinha muito isso. Aí eu disse, então vou começar a passar informações que eu acho que são importantes, relevantes, que inclusive eu tenho até que aprimorar mais, né? Porque tem que ficar direto postando alimentando. Mas assim, parabenizo, né? Porque do ponto de vista profissional, às vezes a gente não se atém o quanto é importante uma conversa dessa e para alguém que está, como eu disse, ou está passando, ou tem algum familiar, pega alguma dica, pega alguma coisa legal, né? Exatamente. Então, acho que é isso, é tentar fazer com que a gente divulgue quem nós somos, quem são as pessoas que gostam de tratar mama, que estão aqui na cidade se dedicando para isso, né? Principalmente levar informação, né? Empoderar essas pessoas para que elas busquem o melhor, né? Já que E que elas saibam encontrar. Exatamente. Porque a gente faz parte de uma estatística, né? Somos mulheres, temos mamas, você não pode, por que não eu, né? Sim. Então, que seja com informação, né, correta, balizada, científica, que seja com profissionais competentes. Sem fake news. Para você passar, né, uma trajetória menos dolorosa, né? Então, acho que a minha mensagem é essa. Parabéns para vocês pela iniciativa. Obrigada, foi maravilhoso. A gratidão. Obrigada, viu? Todas maravilhosas. Obrigada pelo carinho. Obrigada. Foi ótimo. Gostaria de agradecer esse momento, foi único, foi muito especial, com mulheres maravilhosas. Encerramos o nosso episódio de hoje. Quem tiver dúvidas, dicas para os próximos episódios, podem entrar em contato com a gente, né? Todas as ideias são válidas. E muito obrigada, até o próximo.